Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras. Bom, seguindo aqui, a produção colocou alguns comentários aqui na tela. A gente vai continuar falando de CBF, né, que hoje foi divulgada a tabela do Campeonato Brasileiro, mas depois a gente vai falar especificamente da tabela, mas com a divulgação da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente já vai ter mais ou menos a noção de como vai ser a temporada. O Brasileiro começa dia 30 de maio, vai ter um problema no calendário de uma série de convocações, por conta até dos campeonatos, a eliminatória tiveram 2 rodadas atrasadas, então a coisa vai ser problemática para o Flamengo, que pode perder de 7 a 8 jogadores aí por convocação. Na reta final da Copa do Brasil, por exemplo, o Fla pode... Aí, as primeiras rodadas da tabela do Brasileirão, o Flamengo pode ficar sem... Imagina só, o Flamengo disputando quartas de final, semifinal, sem suas estrelas, sem Everton Ribeiro, sem Bruno Henrique, sem Gabigol, sem Isla, sem Arrascaeta. A bizarrice é nesse sentido, quiçá também no Campeonato Brasileiro, que a gente sabe que chega uma hora que vai afunilando, vai ficando como ficou no passado, era Flamengo, né, São Paulo, né, Atlético Mineiro, ficou ali 4 equipes brigando, Internacional no final também, brigando pelo campeonato. Se o Flamengo chegar esse ano no Campeonato Brasileiro na mesma situação, a gente pode ter sérios problemas que a gente teve pouco ano passado, de perder, assim, mais de meio time por convocação. Então, vou começando esse debate aí, Mari. O que fazer, assim, qual vamos dizer assim, o que o Flamengo pode fazer nesse sentido? Porque, pô, não dá. Eu acho que uma coisa é você colocar no Campeonato Carioca um time alternativo, outra é em decisões... Aqui, ó, tá até aqui o tweet aí do Rafael Cota, que ele fala, ó, eliminatórias e Copa América vão desfalcar nos seguintes jogos. 19 rodadas do Brasileirão, terceira fase da Copa do Brasil, ida e volta, quartas de final da Copa do Brasil, ida e volta, e semi da Copa do Brasil, ida e volta. Absurdo, né? Isso aí, e o Flamengo tendo a possibilidade de ter uma perda significativa, né? Túlio, isso aí é uma coisa recorrente, que vem acontecendo. O Flamengo investe para ter um time super competitivo e é penalizado, né, por isso. O que acontece? A CBF, assim como a FIFA também, eles não vão mudar nada, sabe por quê? Porque esses campeonatos eles já estão vendidos. Então, por exemplo, existiu uma proposta de diminuir a quantidade de jogos das eliminatórias, fazer ida e volta rapidinho, um jogo único, não ter o segundo turno, né? Fazer um mata-mata para diminuir a quantidade de jogos. Mas não foi aceito. Por quê? Porque essa competição já está vendida, né? Então, se já está vendida, já tem cota de televisão, já recebeu uma parte de cota de televisão, já recebeu patrocínio, então teria que devolver este dinheiro. Você sabe quando que a Conmebol ou que a CBF vai devolver dinheiro que já recebeu? Nunca. E aí quem que vai pagar o pato? São os clubes, mas aí eu acho que é um ponto que tem que ser falado. Os clubes mais prejudicados, normalmente, por exemplo, Palmeiras, que tem muitos selecionáveis, Flamengo tem selecionáveis, até certo ponto alguns do Grêmio são selecionáveis, né? Então, assim, acho que esses clubes mais prejudicados, agora talvez o Atlético Mineiro, que trouxe muitos jogadores de fora também, esses clubes deveriam se manifestar de outra forma. A verdade é que os clubes ficam lá, o elenco, os jogadores ficam lá com a bomba na mão, e o técnico, né, a comissão técnica fica com a bomba na mão, mas os dirigentes estão lá votando e aprovando. Tem que questionar na hora de votar o calendário, o nacional. Mas você tem esse calendário aqui das eliminatórias. Você não vai fazer nenhuma pausa para a gente não ser prejudicado? Será que não tem como remanejar essa Copa América aqui, esse torneio que não tem nada a ver? Mas na hora lá, como a competição já está vendida e isso vai mexer no bolso de todo mundo, os dirigentes aprovam, né? Então, assim, deveria ter um bom senso, mas esse bom senso fica em segundo plano por uma questão financeira. Eu não sei como é que o Flamengo pretende fazer, se vai bater de frente, se vai questionar a quantidade de jogadores que podem ser convocados, né? O Tite, o grande paneleiro Tite,
ele quer trazer, ele normalmente leva até no máximo 3 jogadores, mas aí o Flamengo tem chileno, paraguaio, então vai perder a Arrascaeta, vai perder o Isla, além de poder perder mais 3 para a seleção da CBF. E vai lembrar também, Mari, rapidinho, só acrescentando, que a gente vai vendo a ascensão dos moleques aí da base, a gente pode perder aí jogadores aí para seleções de base e até aí para a seleção olímpica. Lembrando aí que não tem certeza, mas a Olimpíada está prevista para ocorrer esse ano. Então a gente pode perder, por exemplo, o Gerson para a seleção olímpica, né? Pois é, mas aí nesse caso, até acho que da Olimpíada, o jogador pode negar, né? O clube pode negar porque não é da data FIFA. Não é data FIFA oficial. Então, assim, é você ficar correndo ali atrás do próprio rabo. Será que nesse momento, os clubes, principalmente nesse momento, os clubes têm condição de chegar lá e dizer assim, ó, vamos mudar essa tabela, ou essa tabela aqui eu não jogo, se não parar para as eliminatórias, para eu poder ter meu jogador de volta, ele vai dizer, beleza, eu vou remanejar, mas aí você vai ficar fazendo 3 jogos na semana, ou então sua cota vai diminuir, que eu vou te colocar num dia que, vou te colocar numa tabela que não vai favorecer teu jogo para TV aberta, né? Então, uma série de coisas. Então, será que nesse momento os clubes têm condição de fazer isso? Será que os clubes querem comprar essa briga? Será que para os outros clubes que não têm jogadores selecionáveis não é bom que os clubes que têm um elenco mais forte estejam desfalcados para que, de uma certa forma, equilibre o campeonato por baixo? Então tem uma série de questões. Será que eles querem pensar como unidade ou eles querem apenas olhar para o próprio umbigo? Então isso é uma discussão muito longa, muito complexa, que a gente não vai chegar num resultado. O meu ponto de vista o Flamengo deveria bater de frente, mas bater de frente sozinho pode trazer consequências e retaliações como nós já vimos acontecerem, né? Então é meio difícil você remar sozinho contra a maré, e eu também não acho que nesse momento o Flamengo seja inocente, porque ele também vai lá e assina e concorda com um calendário que é irreal. É claro que, assim, a Mário colocou muito bem essa questão, o James Delbois também comentou, né? Eu fiquei impressionado com aquela divulgação que foi até o Vene Casagrande que divulgou lá o trecho da reunião. Como é que eu vou colocar? Não quero usar a palavra ditatorial, mas como o presidente da CBF, ele cerceia mesmo palavras, ele não deixa o presidente do Palmeiras tentando, falando, olha, a gente precisa discutir isso mais, né, e tal. O que seria até natural, e ele, não, tipo, como se, e colocando, você aprovou, beleza, teve um outro presidente também que estava até a favor dele, né, mas o cara foi cortado, o presidente do Avaí, assim, de forma brusca, desrespeitosa, né, então, Paula, assim, minha pergunta para você é a seguinte, acho que mesmo contra, se o Flamengo for contra, acho que não tem como ser a favor você perder por metade do Campeonato Brasileiro, teoricamente, te olhando hoje, o Flamengo pode não contar com diversos jogadores, né, o Flamengo aceita isso, mas na CBF a gente vê que não tem muito diálogo, que os clubes são submissos. Você tem essa mesma visão que eu tenho, principalmente depois da divulgação dessa última reunião online? Complicado. Vou até aproveitar para fazer um jabazinho. Eu fiz um vídeo lá colando o Fla Play hoje, inclusive, falando sobre isso. Como eu já falei no outro tema, eu acho que isso é muito desvalorização da CBF em relação ao próprio campeonato. Óbvio que os clubes têm culpa por aceitarem, né, por assinarem, por não baterem de frente, isso é óbvio, ninguém está aqui tirando a responsabilidade do clube, mas eu acho que a entidade, por ser seu próprio campeonato, deveria zelar melhor pelo produto que ela vende, pelo produto que ela coloca como seu principal... seu carro-chefe, né? Digamos assim. Hoje em dia, me desculpa, mas tá todo mundo nem aí cagando para a seleção, essa é a verdade, né? A seleção perdeu muito prestígio e esse negócio, igual, por exemplo, a seleção olímpica, né? O jogador pode não ir, mas aí ele nega e toma uma geladeira, igual aconteceu com o Gerson, né? Que não foi e até hoje não é convocado para a seleção principal. E todo mundo sabe que é por causa disso, por mais que eles tentem negar, né, uma retaliação muito nítida, então até que ponto vão bater de frente
A gente sabe que é sonho de todo jogador, eles sempre deixam isso bem claro, defender a seleção do seu país, né? E eu sempre falo que eu separo muito, assim, eu fico feliz pelos jogadores que eu tenho como ídolos, né? Por estarem realizando seus sonhos de defender a seleção. Eu fico feliz pelo atleta, só que eu acho que o clube é que fica com todo o ônus, porque é a gente que paga salário, é a gente que banca quando o atleta volta machucado, como aconteceu na última temporada. No caso do Rodrigo Caio, eu nem vou citar tanto, porque teve uma confusão toda, né, por trás daquela lesão. A CBF falou que ele já chegou machucado, o Flamengo falou que ele voltou da seleção machucado. A gente não pode falar tanto, porque até hoje a gente não sabe, na real, se o Rodrigo saiu daqui lesionado ou se ele foi bem e voltou Não, lesionado. na verdade, até que o Flamengo... Pelo contrário, ele foi lesionado, né? Ele não, nem isso, porque depois a CBF respondeu ao Flamengo e o Flamengo nunca respondeu depois da CBF. Nunca disse se era verdade ou mentira, né? Então, fica mas a dúvida no ar. Especificamente sobre o Pedro, que foi bem, voltou lesionado, né? Então, todo o ônus fica com o clube, que é o clube que banca salário, é o clube que paga a recuperação, é o clube que faz todo um tratamento com o departamento médico para recuperar o atleta, que é o clube que investe em contratações para poder ter esses jogadores, né? Então, o ônus fica todo com o clube, que deveria, literalmente, peitar a entidade, e a gente sabe que isso não acontece, mas eu acho inadmissível que os jogos não sejam remanejados e que as equipes tenham que lidar com a ausência de jogadores, porque, assim, o time como o Flamengo, que fez essa reestruturação depois de tanto tempo para conseguir se consolidar e hoje briga pela hegemonia do futebol nacional e também, né, busca retomar o futebol continental, não pode ficar à mercê da entidade no quesito de poder perder os seus principais jogadores em metade do Campeonato Brasileiro, né? O time que vai aí em busca do tri. Então, eu acredito que é pífio, né? A CBF desvalorizar o próprio produto, mas ela também não está muito preocupada, ela já cansou de deixar isso nítido, e clube nenhum bate de frente. Então, a minha opinião é basicamente essa, sabe? Eu acho absurdo ter... os jogos deveriam ser remanejados, deveria haver paralisação durante a data FIFA, e aí ninguém iria reclamar, mas realmente você perder... aí você pode... Porque no Flamengo, para brasileira, você pode perder o Rodrigo Caio, né, os selecionáveis, digamos assim. Rodrigo Caio, Pedro, Gabigol, Gerson, Felipe Luiz, pela idade eu acho difícil, mas por qualidade poderia estar na seleção. Só aí, né? Everton Ribeiro, né? Everton Ribeiro, só aí são 6 possíveis selecionáveis do Tite. Aí tem o Arrascaeta na Uruguaia, o Isla na chilena, só aí são 8. Entendeu? É óbvio que você não perde isso tudo, mas você tem um time de craque que você não vai poder contar, e são pontos que, no final das contas, a gente vê como faz diferença, né? Como fez diferença nesse último Campeonato Brasileiro, o sufoco que foi pra gente conseguir esse título na última rodada. Então, a gente tem o Bruno Henrique também, verdade, o Vicente Flá falando aqui no chat. Então, assim, na verdade, quase todo o time titular do Flamengo, os 11, eles podem ser selecionáveis, né? Quase todos eles. E vale lembrar que o Tite deve escolher agora só jogadores que atuam no Brasil, né? Por causa da pandemia. Então, é mais um agravante, porque antes, assim, vamos supor, Gabigol, Pedro, eles disputavam com Firmino, né? O Gabriel Jesus, talvez. Agora não tem mais essa por causa da pandemia, né? Então, assim, a probabilidade do Flamengo ter mais selecionáveis, justamente por ser o melhor time do Brasil na atualidade, aumenta muito, né? Então, eu só vejo ônus para o clube, que no final das contas é quem paga todo, é quem fica com todo esqueci a palavra. Prejuízo. O prejuízo. Tem o James Leal Borges comentou aqui, é essa pedra que eu vou levantar aqui para o Pedro, que se os clubes se unissem, né, nada disso aconteceria, mas todos dizem amém para a CBF, e isso ficou muito claro, por mais que eu não sei qual é o posicionamento oficial do Flamengo com relação a isso, né, você perder... mesmo que, vamos botar que o Tite ele convoque 3 jogadores, aí ele leve lá, sei lá, Gerson, Everton Ribeiro e Gabigol. Aí você perde Arrascaeta e Isla. Não, é meio time de linha. Então, assim, é um negócio complicado. Eu acho aqui na minha cabeça, isso é pura opinião, que o Flamengo deve ser contra, né, a essa possibilidade de você, por exemplo, ter uma Copa do Brasil nas quartas e nas semi, você pode não contar com meio time.
né? Você acha que é isso mesmo, Pedro, que falta união e que o Flamengo, e aí olhando para o Landim, não olhando diretamente para a parte política, mas ele prometia isso, de que o Flamengo seria mais presente, se faria muito mais brigador dos seus direitos perante as entidades. Eu acho que isso foi feito muito bem, de certa forma, né? Mas hoje eu vejo meio que uma submissão por uma parceria que eu não vejo tanto benefício do Flamengo para com a CBF. Como que você vê esse rolo todo? E se o Flamengo poderia fazer alguma coisa, talvez juntar os outros clubes, né? Porque não é possível também que os outros clubes sejam a favor. Túlio, na verdade, eu acho que falta muita coisa aí nessa questão, né? Falta união dos clubes, falta bom senso da CBF, falta muita coisa. Mas eu acredito que essa união aí dos clubes é uma utopia, né? Até porque os clubes são afetados por isso de uma forma muito diferente. Se a gente for colocar aí os 20 clubes da Série A, né, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, né, a Mari falou aí, não são todos os times, né? Os times pequenos são pouquíssimo afetados com isso. Então, eu acho muito difícil, né, que exista essa união. Também acho muito difícil o Flamengo bater de frente por questões políticas, né? E fico triste, assim, porque eu acho que a gente vai continuar debatendo isso por anos e anos. A gente nunca vai chegar a uma solução, né, em algo que possa ser feito, porque a CBF, ela realmente não valoriza o próprio campeonato, né? Além da questão da data, né, é como se você pegasse e punisse o clube que mais investe, né? Ou seja, o clube que mais investe é o clube que é mais prejudicado, né? Então, a CBF passa esse tipo de recado, né? Um recado, é uma premissa, assim, ela abre um precedente muito perigoso, né? Ou seja, ela abre uma premissa de que se você investir, né, se você montar um bom time, você vai ser prejudicado por nós, né? Então, acho que falta realmente chegar alguém lá na CBF, algum presidente um dia, que tenha algum tipo de bom senso e mude, né, essa visão, né, sobre as datas FIFA. Vale lembrar que lá na Europa os campeonatos param, né, nas datas FIFA. Aqui isso não acontece. Então é muito triste, né? Você colocou aí o print do Cota. O Flamengo, então, ele pode perder jogadores nas oitavas, quartas e semis da Copa do Brasil, né? 19, ou seja, metade de um campeonato brasileiro. Ou seja, é um crime isso, né, cara? É um crime isso, porque são os dois, ou seja, o Flamengo pode ser diretamente prejudicado, e aí, assim, é claro que num campeonato de pontos corridos, né, esse prejuízo é um pouco mais diluído, né? Assim, um clube que tem um pouco mais de elenco, como o Flamengo, ele vai conseguir lidar um pouquinho melhor com isso. Mas, assim, num campeonato de mata-mata, né, você perder uma quantidade grande de jogadores é fatal, né? É fatal, assim. Então, é muito triste, cara. É muito revoltante, assim. Acho que mais do que triste, é muito revoltante. Como é aí tá na tela aí. O Amor da Nação que ele colocou aqui. Na verdade, ele especificou as rodadas exatas do Campeonato Brasileiro e os adversários em que o Flamengo pode ter desfalques por convocações de atletas. Então, ó, na primeira contra o Palmeiras, segunda contra o Grêmio, terceira América, quarta contra o Atlético Paranaense, quinta contra o Bragantino, sexta Fortaleza, sétima Juventude, oitava contra o Cuiabá, Fluminense na nona, na 10ª Atlético Mineiro, Chape na 11ª, aí depois dá um gás, né, que as 11 primeiras praticamente o Flamengo perde ali todas. Na 18ª rodada, Santos, 19ª Atlético Goianiense, aí tem um outro refresco, na 24ª, né, já no retorno do Campeonato Brasileiro, Bragantino, 25ª Fortaleza, 26ª Juventude. E aí tem um refresco, 5 joguinhos, na 31ª Bahia, 32ª, que é a penúltima rodada contra o... Desculpa, a penúltima rodada, é a penúltima convocação, a penúltima data, São Paulo, e a última, que é na 33ª rodada, contra o Corinthians. Ou seja, grande... time alternativo em todo o primeiro turno. Praticamente. Não, e ali não tá, porque não tem como ainda fazer a previsão ainda da Copa do Brasil, né? Então, assim, São 13, né? As 13 primeiros...
13 primeiras rodadas, né? Assim, como é que você vamos supor que o Flamengo seja diretamente prejudicado nessas 13 primeiras rodadas. Como é que se recupera, né, um time depois disso? Então, assim, o Flamengo já começa, né? Vai colocar de novo aí, não. Se não me engano, são 13 rodadas, né? 13 rodadas, cara. As 13 rodadas iniciais. Das 19 às 11, o Flamengo, no caso, seria desfalcado nas 11 primeiras rodadas do Brasileirão. Aí depois vai alternando, né, 3 a 5 jogos a cada convocação, aí vai perdendo ali. O que é bizarro, de qualquer forma, É né? impressionante, é impressionante.